O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ela era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com tais palavras e começou a pensar: qual será o significado desta saudação? O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de mim. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre toda a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você presente aqui no Centro de Evangelização e você que está nos acompanhando agora em casa, através das redes sociais, mais uma terça nós estamos reunidos para celebrar a misericórdia de Deus, e nesta terça, de muita solenidade, a igreja, ela nos permite celebrar hoje, dentro do tempo do Advento, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E esta liturgia de hoje, que nos coloca diante dessa verdade de fé, porque a Imaculada Conceição da Virgem Maria é um dogma de fé, significa dizer que é uma verdade que foi estabelecida por Deus à igreja e que deve ser vivida por todos nós católicos com toda prontidão e disposição. Esse dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ela foi promulgada pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Então, isso significa dizer o quê? Que a igreja levou muitos anos
para poder entender que a Virgem Maria é imaculada. E quando nós dizemos que a Virgem Maria é imaculada, quando nós dizemos, ou quando nós celebramos na liturgia de hoje, né, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, nós estamos dizendo que ela foi isenta do pecado. Maria foi preparada desde o ventre da sua mãe. Ela foi isenta do pecado, ela não experimentou o pecado. E ela não experimentou o pecado nela mesma, mas pelos méritos, tendo em vista os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja, na sua prudência, ela levou todos esses anos para poder entender a grandeza dessa verdade de fé, para entender e ter a certeza daquilo que Deus havia estabelecido na Virgem Maria. Não foi da noite para o dia que a igreja fez essa promulgação, mas levou-se anos para a igreja entender isso, né, com clareza, e promulgar essa verdade de fé para todos os fiéis católicos, de que Maria foi imaculada, ela foi preservada do pecado. Quando nós trazemos, né, para a liturgia de hoje, essa ideia, né, a primeira coisa, né, que a igreja levou-se muito tempo para entender se Nossa Senhora ela foi preservada do pecado, ela foi salva então por Jesus? Se Jesus veio para salvar-nos do pecado, então a Virgem Maria ela não foi salva por Jesus? Claro que sim. Por isso que é importante nós entendermos a essência do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, Mãe de Deus. Entender o sentido da liturgia de hoje, entender a essência dessa verdade de fé, sempre partindo da ideia de Jesus, Senhor da nossa vida e Salvador da nossa história. Se nós trazemos essa imagem, nós vamos entender de uma maneira bem clara por que a Virgem Maria ela é imaculada e por que ela foi salva por Jesus. Um médico, ele tem duas possibilidades de salvar um paciente. Ele tem duas formas de salvar um paciente. A primeira delas é quando o paciente já está doente, já está contaminado, e ele medica um remédio para o paciente. Então ele salva o paciente daquela enfermidade. O paciente estava já contaminado pela enfermidade, e o médico o salvou medicando, dando um medicamento. Essa foi a forma como Jesus nos salvou. Nós fomos contaminados pelo pecado, e nós fomos lavados pelo remédio do sangue de Jesus na cruz. Essa é a primeira forma de um médico salvar o paciente, e nela nós identificamos a forma como Jesus nos salva. Nós fomos contaminados, né? O Salmo 50 diz isso. Nós já fomos gerados no ventre da nossa mãe, no pecado. Pecador, a minha mãe me concebeu. Então nós fomos contaminados pela enfermidade chamada pecado. E o médico Jesus nos salvou com o antídoto da sua misericórdia. Ele nos salvou com o seu sangue. Essa é a primeira forma de um médico salvar o paciente. A segunda forma de um médico salvar o paciente é a forma mais extraordinária. É ele, em meio, por exemplo, a uma pandemia, ele dá uma vacina a alguém para não ser contaminado por esse vírus, por essa enfermidade. Essa foi a forma que Jesus salvou Maria. Foi não permitindo que ela fosse contaminada. Foi não permitindo que ela experimentasse a enfermidade. Então ele medicou com a vacina. Ele a preservou da doença, do pecado. Ele preservou a Virgem Maria do pecado. Aí nós perguntamos, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus escolheu essa forma, de maneira muito particular, para a figura de Maria?
Por que que Jesus, não fazendo acepção de pessoas, tratou Maria com predileção? É muito fácil biblicamente dar essa resposta. Porque o Senhor quis que, da mesma forma que a desgraça entrou no mundo, Ele também quis que a salvação entrasse no mundo. De que forma foi que a desgraça entrou no mundo? De que maneira foi? Por onde foi a porta que o pecado entrou no mundo? Por meio da mulher, por meio de Eva. Nós escutávamos hoje um trecho do livro do Gênesis, onde nós escutamos o conteúdo da maneira como o mal entrou, como o pecado entrou, como a desgraça entrou. Então, pela mesma forma, pela mesma porta com que a desgraça entrou no mundo, Deus quis também, pela mesma porta, Ele quis que a salvação entrasse no mundo. Então, Ele preservou Maria do pecado. Então Ele preparou essa porta chamada Virgem Maria, para que a salvação viesse por meio dela. De que forma a desgraça entrou no mundo? Por meio de uma mulher, por meio de uma virgem, por meio de uma imaculada, porque Eva foi criada fora do pecado, e por uma mulher que estava prometida em casamento ao seu noivo Adão, por intermédio de um anjo chamado Satanás, a serpente, a antiga serpente. Então a gente vai perceber os mesmos elementos. Então, da mesma forma que a desgraça entrou no mundo por uma mulher, trazendo todas essas referências, Eva era mulher, virgem, imaculada, foi visitada pelo anjo chamado Satanás, estava prometida em casamento a um homem chamado Adão. Maria, mulher, virgem, imaculada, foi visitada por um anjo. Agora, Gabriel, prometida em casamento a um homem chamado José. Mas há uma grande diferença entre a figura da Virgem Maria e a figura de Eva. Maria, preservada do pecado, como Eva também foi no paraíso, ela se deixou, na liberdade que Deus havia dado, ela se deixou consumir pelo mal, pelo pecado. Ela se rendeu à tentação do mal. A diferença em relação a Maria é porque ela não se rendeu, e ela travou uma grande guerra com essa antiga serpente. A mesma serpente que tentou Eva de forma direta no jardim do Éden, e que de forma muito sutil convenceu Eva a desobedecer a Deus, permitindo que a desgraça do pecado entrasse entre nós. Essa mesma serpente foi a mesma serpente que travou um embate com a Virgem Maria, na tentativa também de levá-la para o pecado, como levou Eva. Mas a diferença é que Maria escolheu permanecer na graça. E aqui nós colhemos o grande testemunho da Virgem Maria. E aqui nós vamos entender por que a igreja tem um carinho extraordinário pela figura da Virgem Maria. Porque a figura dessa mulher pontua para nós alguém que resiste à tentação do mal. Uma mulher que nos ensina que não vale a pena ceder o mal. Uma mulher que nos ensina a sermos fortes diante das tentações que nós enfrentamos todos os dias. Não é porque Maria foi isenta do pecado que ela não foi tentada.
No livro do Apocalipse nós temos um texto bíblico que figura isso, e a igreja entende também como a figura da Virgem Maria. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, as estrelas sobre a sua cabeça, e essa mulher estava para dar à luz, e ela estava em guerra com o dragão. Mas vai pontuar essa mulher lutando contra o dragão, e ela sai dessa guerra vencedora. É a imagem da Virgem Maria que nos ensina também na luta contra o pecado. Ela também nos convida a sairmos vitoriosos. E de que maneira nós saímos vitoriosos diante das lutas contra o pecado? É estando na graça, é estando unido ao Senhor. Se nós estamos unidos ao Senhor, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar recurso, Ele vai nos dar fortaleza de ânimo, para que nós não tenhamos, como o anjo diz à Virgem Maria, para que nós não tenhamos medo, para que nós perseveremos na luta contra todo o mal que se aproxima de nós. E hoje, celebrando a Imaculada Conceição da Virgem Maria, Mãe de Deus, é esse grande convite que a igreja nos traz, a partir da figura de Nossa Senhora. Nós vivemos num grande combate, nós vivemos numa grande luta, e uma luta diária, porque o inimigo, ele não quer nos ver caminhar em Deus, ele não quer que nós perseveremos em Deus, ele quer nos tirar da graça, ele quer nos distrair e nos levar para um outro lado que não é o de Deus, para um outro lado obscuro, onde nós não vamos nos encontrar, porque nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós somos filhos da luz. Então, quando nós vamos para as trevas, nós não nos identificamos, nós sofremos uma dor natural no coração do homem, quando ele sai da luz para a treva. Nós não fomos criados para a escuridão, nós não fomos criados para as trevas, nós fomos criados para a luz. Por isso que quando nós saímos da luz, quando o inimigo nos convence e nos leva para a escuridão, quando a gente cai na escuridão, há um remorso tremendo dentro de nós, há um sentimento, há um sentimento de arrependimento tão grande dentro de nós. Por que isso existe? Porque é natural, está na gênese da criação. Nós somos filhos da luz, nós não fomos criados para as trevas. Então nós estamos numa constante luta, nós estamos numa grande batalha, e a Virgem Maria, ela é colocada pela igreja como aquela mulher que nos ensina todos os dias a vencer o inimigo. Como tantas vezes nós dizemos, Nossa Senhora, ela pisa na cabeça da serpente, ela passa à nossa frente, e ela nos ensina a também pisar na cabeça da serpente. Esse é o grande convite que a liturgia de hoje nos faz, olhar para essa mulher que aprendeu da sua intimidade com Deus a resistir os dias maus. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos docilidade, é preciso que eu tenha docilidade na minha relação com Deus, porque Maria era toda de Deus. É extraordinário quando nós vamos fazendo a leitura do Evangelho, e nós vamos percebendo no Evangelho de Lucas de que forma se dá a relação da Virgem Maria com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel trata a Virgem Maria com reverência. Ele não está diante de qualquer mulher, mas ele está diante da boca do anjo. Nasce essa expressão que ninguém pode desconsiderar, que ninguém pode tirar, que teologia nenhuma, que fundamento nenhum pode minimizar a grandeza espiritual da Virgem Maria, que ninguém consegue dizer o contrário. Mesmo aqueles que não são católicos não conseguem dizer o contrário da grandeza espiritual dessa mulher, porque o anjo, ele se rende à grandeza espiritual dessa mulher.
Na linguagem do anjo, isso aparece de uma forma muito nítida. Ele não a trata como Maria apenas. Ele não apenas a sauda pelo nome de nascimento, mas ele, o anjo, a sauda com aquilo que ela é para Deus. E para Deus Maria é muito mais do que Maria. Para Deus ela é a cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Olha que beleza. Olha que expressão extraordinária. Nós encontramos na Sagrada Escritura. A reverência do anjo à Virgem Maria se dá por aquilo que ela representa para Deus. Ela não é Maria como todas as outras Marias, mas ela é a Maria toda cheia de quê? De graças. Quem pode dizer o contrário? Você pode dizer o contrário? Que fundamento pode desconsiderar isso? Nós não podemos modificar aquilo que o Deus estabeleceu. Por mais que eu não queira reconhecer, por mais que eu tenha dificuldade de aceitar a forma como a Virgem Maria é tratada dentro da Igreja Católica, eu não consigo. Por quê? Porque está escrito, e é o Senhor que determina isso. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. A forma como o anjo sauda Maria a deixa completamente perturbada, diz o evangelista Lucas. Ela fica perturbada com a maneira como o anjo a sauda. Ela fica perturbada não apenas com a aparição do anjo em si, mas ela fica perturbada com a maneira como ele a trata. Alegra-te, ó cheia de graça. E isso perturbou o coração da Virgem Maria. E ele completa: pois tu encontrastes graça diante de Deus. Nós não adoramos Maria. E Maria não é deusa. Ela não salva, mas ela é catequista. Ela ensina, ela é escola. Ela é uma escola que nos ensina muito de Deus. Ela é uma escola que nos ensina muito de Deus. Alguém que é especializado em uma determinada área da ciência tem mais fundamento para tecer algum fundamento de algum conteúdo da sua área do que quem não é. Se eu sou mestre em história antiga, se eu sou doutor em história antiga, eu tenho muito mais fundamento de que quem não estudou aprofundo a história antiga. Então Nossa Senhora é uma escola. Sabe por que ela é a melhor escola para se aprender acerca de Deus? Porque ela é especialista em Deus, porque ela o carregou no seu ventre. Deus habitou no seu seio. Então é uma escola que nós aprendemos muito. Se queres aprender muito sobre Jesus, olha para a Virgem Maria. Ela não rouba o lugar de Jesus. Nunca roubou, nunca vai roubar. E ela não quer. Ela não é o centro da fé cristã. O centro da nossa fé é Jesus. Foi ela mesma quem disse: fazei tudo o que Ele vos disser. É como Ele diz. Ela leva, ela apresenta. Vocês lembram das bodas de Caná? Ela percebeu a necessidade daquela família, ela intercedeu, ela olhou e ela viu o problema. Tem um problema aqui. O que é que eu vou fazer com esse problema? Eu não tenho condições de resolver esse problema. Mas aí ela pensou: mas eu conheço alguém que pode.
e eu vou pedir para ele. E ela chegou e disse: eles não têm mais vinho. Ela não podia resolver o problema da falta de vinho, mas ele podia. E é por isso que a igreja nos ensina que Nossa Senhora é intercessora. Você pensa que ela fica quieta diante do seu problema? Ela diz muitas vezes: eu não posso resolver seu problema, mas eu sei quem pode. E ela faz como fez em Caná. Ela continua fazendo a mesma coisa. Ela olha para as nossas dores, ela se inquieta porque ela é mãe. Ela percebe as dificuldades que nós vivemos no dia a dia, e isso inquieta o coração da Virgem Maria. E ela diz: eu não posso resolver teu problema, mas eu conheço alguém que pode. E ela vai lá e diz: olha, esse filho aqui está precisando, esse filho aqui está necessitado. Por isso que nós dizemos: pede à mãe que o filho atende, porque é difícil para Jesus negar um pedido à sua mãe. Nós não perdemos quando pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Nós não perdemos quando pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Então hoje é um dia de alegria para nós católicos. Hoje é um dia de solenidade, é um dia de preceito. Todo cristão católico precisa vir à Santa Missa para celebrar a dignidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, para aprender com ela a fazer a vontade de seu Filho. Nós nos alegramos porque nós temos Maria como mãe. O Senhor nos deu Maria como mãe. Nós somos agraciados porque ela nos conduz no caminho, e o nosso coração se enche de alegria, de muita alegria. Coloque a mão no seu coração e peça no íntimo do teu ser ao Senhor que derrame por intermédio das mãos intercessoras de Maria esse dom da alegria, de poder celebrar juntos essa solene liturgia. Nós somos felizes nessa noite, Senhor, porque nos deste a graça de celebrar Maria como mãe, como intercessora e como uma grande catequista, uma mulher que nos ensina na escola de Jesus. E eu quero convidar você agora a ficar de pé. Nós vamos encerrar esse momento nos entregando na maternidade de Nossa Senhora. Na maternidade de Nossa Senhora nós nos entregamos nessa noite como filhos. Você que tem caminho de filiação com Nossa Senhora, hoje é um dia muito bonito para renovar essa maternidade, essa filiação. Então nós vamos juntos nos entregar a ela, nos consagrar à Virgem Maria nesse momento. Nós vamos cantar juntos. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus, Mãe de Deus, e me diga isso para ela. Eu me consagro, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha, Mestra e Rainha. estenda sua mão em direção à imagem da Virgem Maria e cante: eu me consagro. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus, e me Diga para ela: eu me consagro. eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada, Tenho uma advogada
quem já foi órfão Só quem já foi órfão sabe o valor. sabe o valor, o amor de mãe. Só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de E agora aplauda Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora! Viva a Imaculada Conceição! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Sempre seja louvado e amado. Olha